Doutora Fernanda, eu lhe mandei uma sugestão hoje, porque me causou surpresa. No final da semana passada, me parece que o Supremo decidiu definitivamente aquela questão da revisão da vida toda. E agora sai uma informação de que haverá um novo julgamento agora no começo de abril. A senhora poderia explicar para a gente o que aconteceu? Foi julgado e agora teremos um outro julgamento para quê? Vamos lá. De fato, foi julgada a revisão da vida toda. O que a gente já sabe lá atrás é que o STF já havia se julgado favorável em 2022 a revisão da vida toda. Tudo bem. Só que isso ainda não havia sido definitivo. O que aconteceu no INSS opôs em oração para tratar ali de algumas dúvidas, alguns parâmetros em relação a esse julgado. Tudo bem. Esses embargos ainda não foram julgados. Esses embargos vão ser julgados agora, dia 3 de abril, desses parâmetros que ali anteriormente tinham sido concedidos pelo STF. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Agora, dia 21 de março, semana passada, foi para o STF não um julgamento sobre a revisão da vida toda. Foram duas ações diretas de inconstitucionalidade, mas que o tema delas impacta diretamente na revisão da vida toda. O STF, ao julgar essas ações diretas de inconstitucionalidade de algumas leis nascidas ali do conteúdo de 1999, porém o conteúdo dessa lei, o que ela dizia? Que não era permitido escolher entre a regra mais vantajosa. E aí o STF, ao julgar esses temas, decide que não é permitido ao segurado escolher a regra mais vantajosa, e essa decisão acaba impactando a decisão da revisão da vida toda, que é que ele havia decidido justamente o fundamento dela, que permitia o segurado escolher pela regra mais vantajosa, desde que ela fosse mais benéfica para ele. Então, entre a regra permanente e uma regra transitória, o segurado poderia optar pela regra que lhe fosse mais favorável. Aí, o que aconteceu? Então, ao julgar essas ações diretas de inconstitucionalidade, sacramentando isso, ele acaba por derrubar o fundamento que ele próprio havia concedido da revisão da vida toda. E por que se vai ali para o dia 3 de abril? Aí, no dia 3 de abril, ele vai julgar especificamente a matéria, os embargos de declaração do conteúdo da revisão da vida toda. Mas já se sabe que ele vai acabar aplicando o que ele próprio decidiu nesses outros temas que são o mesmo tema, que dá não possibilidade de aplicar o benefício vantajoso, sendo o benefício concedido, aquele que foi concedido, um benefício de caráter cogente, que vale para todo mundo, não se pode discutir isso. Então, o que vai vamos lá. Então, realmente, a revisão da vida toda caiu? Foi derrubada? Aparentemente, sim. Infelizmente, o que nós acreditamos que foi uma manobra do STF para conter aquilo que ele havia decidido. E o que vai ser julgado, que estão brigando ali para trabalhar no dia 3 de abril. Como fica a situação, se vai haver alguma modulação de efeito das pessoas que já entraram com esse processo. Por quê? Porque aqui tem muitas situações. Então, por exemplo, pessoas que estão em processo na justiça, desde 2022, que o STF julgou favorável. Nesse período, o juiz determinou a suspensão do tema, a suspensão dos processos que estavam ali na justiça para aguardar a decisão final. E para os juízes de primeiro grau decidirem conforme igual o STF viesse a decidir. Então, nós sabemos processos na justiça sobre esse tema. E o que isso acontece? A parte que perde, ela paga a sucumbência. Então, ali, no dia 3 de abril, o que vai ser discutido? A possibilidade ou não do pagamento de sucumbência daqueles processos ativos de pessoas que entraram por conta de uma decisão que o STF havia decidido favorável e agora ele derruba, e essa pessoa, além dela não ter o seu direito, esse aumento no benefício, ela teria que pagar a sucumbência, e a sucumbência ela é em torno de 10% do valor da causa.
E o processo da revisão da vida toda, a maioria dos casos, são ações de valores elevados. Então, são valores mais altos. Então, aqui, se a gente falar de uma ação que gira em torno de 100 mil, seriam 10 mil reais de sucumbência. Um exemplo. E, então, além da discussão sobre o pagamento de sucumbência, se vai ser cobrado, se não vai ser cobrado, também a discussão sobre a devolução dos valores. Pessoas que entraram no processo, por exemplo, o juiz concedeu a chamada tutela, uma tutela de urgência, que antigamente a pessoa chamava de liminar. Então, processos em que a pessoa já teve esse benefício revisto e teve um aumento do benefício, se essa pessoa vai ter que devolver esses valores ao INSS ou não. Então, são todas esses pormenores que vai ser julgado ali no dia 3. Não vai haver uma decisão que vai impactar, que vai gerar esse direito, e aí vão ser modulados os efeitos para verificar como vai ficar a situação de pessoas que, para tentar, o que os advogados falam, para tentar minimizar o dano. O que é muito injusto, porque foi uma ação em que o próprio termo foi decidido pelo STF, e agora essa pessoa, além dela não ter o seu direito, ela ainda teria um custo, uma despesa, tudo isso por ela brigar por algo que o próprio Supremo ele já havia concedido. E aí, ao julgar outro recurso de outra ação, ele derruba aquilo que ele próprio havia julgado e entendido. Só para esticar um pouquinho esse último raciocínio que a senhora fez, então, a pessoa que se sentir prejudicada por ter ficado tantos anos custeando essa ação, tendo no primeiro momento reconhecido o seu direito e agora tudo isso afastado, o que sobrou para ela? Chorar na cama, que é quentinho? É isso que os advogados vão tentar discutir ali no dia 3, mas certo. Infelizmente, se não for modulado nenhum efeito, se forem levar a ferro e fogo essa decisão, infelizmente sim. Por isso que se fala que eles vão tentar minimizar os danos, porque seria muito injusto. Além da pessoa não ter o benefício aumento, ela ter que pagar sucumbência, e as pessoas que já estão recebendo o benefício a título de tutela terem que devolver o valor desse benefício, o valor recebido pelo período que ela recebeu, por conta de uma decisão que o STF havia concedido. Claro que assim, justiça gratuita, a sucumbência, o pedido de sucumbência, o pagamento de sucumbência, ele seja para quem não tinha a justiça gratuita. Em direito previdenciário, a maior parte dos casos, o juiz concede a justiça gratuita. Então, aquela pessoa que teve a justiça gratuita concedida, essa pessoa, ela não vai precisar pagar a sucumbência e ela não vai ter nenhum prejuízo. Isso chama atenção para pessoas em que o juiz não é gratuita. E aí, sim, se não tiver nenhuma modulação de efeitos nos embargos de declaração, essa pessoa, em tese, também vai arcar com os custos da sucumbência. Bom, só para a gente fechar, um breve comentário, né? A gente que gosta também, eu gosto da área de direito, né? Muitas vezes existem algumas sentenças que são muito bonitas, porque elas são muito bem explicadas, são muito bem fundamentadas, né? Agora, mais uma vez, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, assim como ele fez também na questão das aposentadorias que foram cortadas pela metade, né, no caso da meeira, né, da pessoa que falece e tal, mais uma vez ele se pronunciou da seguinte maneira: falou, eu lamento, reconheço que é um direito, né, do cidadão, do contribuinte, de quem contribui com a Previdência, mas nós temos que levar em consideração também a situação fiscal do país e tal. Isso aí chega a ser ultrajante, viu, doutora? Porque quando ele quer levar em consideração a situação fiscal do país, ele também não obriga o governo a cortar gastos, né? Então, ou seja, aquele que é mais prejudicado, que é o aposentado, ele vai ter que cortar todos os seus gastos, né? Enquanto que o governo federal não é obrigado a fazer isso, viu, doutora? Desculpe, é apenas um desabafo.